A gente vai já está começando nossa gravação. Muito boa noite a todos que estão nesse encontro de Sabores e Saberes, promovido pelos Escutares, que é uma plataforma voltada ao diagnóstico dos estressores psicossociais. Nós também temos questionários voltados à pesquisa de clima e também para rastreamento de transtornos mentais do sono, tudo de uma forma muito prática para você que está investindo em saúde mental no trabalho. Convido depois a conhecer o nosso site, www.hospitales.com.br, também a consumir todo um rol de artigos e textos que estão dedicados a esse tema, e também ou nos acompanhar no Spotify e também o nosso chatbot dedicado aí a apoiar os profissionais a respeito desse tema. A noite de hoje é uma noite muito especial. Eu estava conversando antes de começar a gravação, né, as conexões com as pessoas certas nos momentos certos. Em primeiro lugar, né, pela antecedência, pelo tempo de relacionamento, a Veronilda, como uma parceira já de muitos anos, e tem sido fundamental na abordagem individual, né, das situações traumáticas. E trauma não é aquilo que normalmente se associa a grandes desastres. Os traumas acontecem no dia a dia, de diferentes intensidades, e cada um vai responder da sua forma, do seu jeito, no seu tempo. E se a gente não tiver atento para pequenos sinais e sintomas, alterações de comportamento, e até o impacto dele na nossa vida, a gente vai deixar isso passar, o impacto também na nossa vida, no nosso trabalho. E, recentemente, né, me conectei, conheci a Marli através de uma outra colega. Eu estava buscando justamente informações sobre como a gente pode incluir, inserir, avaliar profissionais que trabalham com a resposta à emergência, seja aqueles que efetivamente possuem isso como formação ou que eventualmente vão ser acionados em cenários, sejam simulados ou até reais, a depender do segmento, né, da indústria, da empresa onde a gente trabalha. E a Marli, ela é uma pós-doutora em psicologia, totalmente assim, super dedicada, o currículo dela também é imenso, voltados a desastres e emergências. E a Verônica trabalha com a terapia sistêmicas e trauma. Então, para a gente começar, eu vou pedir para que as nossas convidadas se apresentem e também deixem no chat, e vocês que estão aqui, havendo durante o nosso bate-papo o interesse em fazer uma pergunta, fazer um comentário, por favor, só levantar a mão ou colocar no chat que a gente dá seguimento. Então, pela ordem alfabética, Marli, seja bem-vinda mais uma vez, obrigada por você estar aqui conosco. Boa noite a todas as pessoas, é um imenso prazer estar aqui a convite da Ana, junto com a Veronilda e vocês todos aí, para falarmos um assunto extremamente importante, né? Então, quem sou eu, né? Marli Perrelli, né? Eu sou psicóloga, atuo em situações de emergência e desastre desde 2018, né? Eu fiz meu doutorado no Haiti com os militares, né? Num estudo longitudinal com os militares, e fiz meu pós-doutorado. Agora estou terminando o pós-doutorado, realizando um protocolo, né, protocolo para psicólogos atuarem em situações de emergência e desastre. Nós temos muitos protocolos internacionais ainda não traduzidos, então esse é o meu trabalho, né? Então eu atuei no Haiti, atuei em Moçambique, na África, no acidente de Brumadinho, né, no acidente da Chapecoense, na situação aí de enchentes e deslizamentos em Petrópolis. Aí também fui para o Rio Grande do Sul, né, as duas vezes, né, os 2 anos que teve essa tragédia, né, e também telepsicologia na época da pandemia, né, então foi um atendimento pontual da psicologia, e em algumas empresas também, que eu fui chamada para trabalhar essas situações de acidentes, de algumas fatalidades, né, para trabalhar com crises, emergência e desastre. A gente sabe que depois a gente vai falar, uma escadinha, né, uma crise vira uma emergência, vira um desastre e pode virar uma calamidade pública. Estou aqui, então,
né, para dialogar com vocês aí o que vocês tiverem de dúvidas relacionadas à experiência, estamos aqui hoje. Veronilda, por favor. Boa noite, obrigada, Ana, obrigada. Vai ser muito interessante, né, esse bate-papo. Então, eu sou psicóloga, então trabalho na área da clínica mesmo, atendendo presencial e online. Então, antes de fazer psicologia, eu fiz a experiência somática, que é uma abordagem que ajuda no tratamento de trauma de um modo geral, e me encantei, né, com isso, e tem 20 anos esse estudo, então já trabalhei com a experiência somática, especificamente com uma comunidade aqui no Nordeste de Amaralina, né, para dar assistência a essas pessoas vulneráveis. Então, dentro da experiência somática, também na pandemia, eu dei muita assistência às pessoas, principalmente aquelas entubadas. Trabalhei domingo a domingo, foi um período bem difícil, né, para todos nós, mas eu consegui ajudar muitas pessoas nesse período. Além de outras abordagens, como sou pós-graduada em terapia sistêmica, né, e aí vai, é um percurso. Então, ajudo as pessoas, de um modo geral, no termo de trauma, com trauma de choque, que é muito parecido com o que Mark traz, né, dentro do ponto de vista que eu conheço, né. E é isso, é um prazer estar aqui, e vamos ver a minha colaboração nessa noite. Eu esqueci de dizer que estou no sul, né? Num frio terrível, de 11 graus, e a Veronilda está no Nordeste. Estou em Salvador, eu e a Ana. Salvador, só para vocês entenderem essa blusa, esses peletes. 26 graus aqui agora. É uma diferença aí. Eu voltei, vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto, ótimo. Aqui, caiu aqui, quero pedir desculpas, mas vamos continuar, então. A gente está falando, né, sobre tragédia, muitas vezes pensa, né, meu Deus, só desastres, mas aí vamos fazendo a primeira pergunta para a Veronilda. Como a sua especialidade, Veronilda, a abordagem do trauma, se aplica? Você acredita que a abordagem do trauma que você faz se aplica tanto a desastres, né, cenários, e depois a Marli nos explica melhor, quanto também as crises, né, do cotidiano que afetam as equipes? Assim, esse trabalho, essa abordagem da experiência somática, né, que ela é muito baseada na neurociência e na psicologia somática e na etologia, onde se percebe que o sistema nervoso do ser humano é muito parecido com o dos animais, é muito parecido com o ser humano. Então, o trauma, dentro dessa visão, é o evento que é intenso demais, rápido demais, e que o sistema nervoso, ele sofre um abalo, né? Então, desorganizando. O Peter, ele faz uma analogia com um rio. Quando um rio, ele está no seu percurso natural, ele tem todo o fluxo. Mas quando uma barreira do lado do rio é rompida, ele vaza água para tudo que é canto, e isso se perde, né,
se perde aquela fluidez, né? Então, quando a gente recebe pessoas que têm que vem de um acidente, ou dos traumas de choque, como um acidente, tudo aquilo que foi desorganizador no aspecto físico, emocional e psíquico, nós terapeutas vamos cuidar das pessoas de uma forma de trazer segurança e trabalhar na parte de autorregulação desse sistema nervoso. Como, assim, nós levamos a pessoa a sentir, por conta, o corpo, ele tem uma abordagem, mais ou menos, na senso-percepção. Então, a gente leva a pessoa a sentir, porque uma vez que a gente sente, o corpo sente, nós temos mais capacidade de elaborar e se eu elaboro, eu integro, e se eu vou integrando, eu vou liberar, né? Liberar as emoções e fazer uma renegociação. Então, nós trabalhamos nessa parte emocional, no aspecto físico, junto com a emoção e essa parte psíquica. Como é que a gente ajuda a pessoa a voltar depois da autorregulação, a pessoa é capaz de voltar à sua vida normal, né? Voltar à vida normal como é. Então, às vezes, um simples fato de uma pessoa ter perdido um animal de estimação por conta de uma grande ligação, um afeto muito grande, eu já recebi pessoas que passaram, até chegar, né, no consultório, 6 meses totalmente desorganizada, fisiologicamente, emocionalmente, não conseguiu dar seguimento no seu trabalho, a relação afetiva estava toda atrapalhada, e se simplesmente fazer com que o corpo descarregue toda aquela emoção, aquele sentimento, aquela desorganização que ficou na fisiologia, ela, com um processo de autorregulação, a pessoa volta a ser normal, como foi o caso dessa pessoa, em apenas uma sessão, né, por conta que a gente dá aquele espaço da pessoa sentir, elaborar, como é que chama? Integrar, deixar organizado e deixar sair aquilo e ficar a pessoa organizada, estabilizada. Não sei se eu respondi, Ana. Obrigada. Então, Marli, como é que é a sua especialidade na sua abordagem, né? Será que os primeiros cuidados psicológicos, enfim, eles se aplicam só para grandes desastres, cenários de emergência, e aproveita e faz essa explicação, né, que você começou, desses 4 estágios, né, quando a gente fala em situações mais traumáticas, né? Obrigada. Então, os primeiros socorros psicológicos, né, chamado de primeiros cuidados emocionais ou primeiros cuidados psicológicos, eu gosto dos primeiros socorros psicológicos porque a gente faz uma analogia com os primeiros socorros médicos. Então, tal qual a importância de você fazer os primeiros cuidados médicos e que você pode salvar uma vida, os primeiros socorros psicológicos também. Então, você pode estabilizar, né, uma pessoa emocionalmente, isso não significa retirá-la da crise, mas você pode estabilizá-la para ela poder acionar os recursos internos dela, né, para ela poder seguir e aí encaminhar. Então, os primeiros socorros psicológicos é uma abordagem pontual, breve, focal, no momento da crise,
E ela tem aí uma coisa que a gente chama de janela de oportunidade, janela de ouro, nas 72 horas iniciais, né? A Veronilda com certeza vai falar isso, que nem toda vivência traumática vira um trauma, né? Então, todo mundo que passou por a situação do Rio Grande do Sul estão traumatizados, né? Às vezes, o senso comum fala. Mas os primeiros socorros psicológicos, eles têm uma ordem, né? Não uma ordem cronológica, mas ele tem uma sequência de ações pontuais com o objetivo de mitigar, reduzir o sofrimento humano diante dessas situações. E quais são, né, basicamente, quais são as premissas básicas do PSP? Acolhimento, né, escutativa, formação de vínculos, conexão com a rede de apoio, né, com familiares, a observação das necessidades imediatas e encaminhamentos com a rede de suporte local, seja médico, psicológico, né? Quais são os problemas mais graves que encontramos quando atuamos em crise, emergência e desastre? Primeiro, a falta da informação leva você a criar cenários catastróficos. Então, todo cenário, né? O que aconteceu em Chapecó? O Danilo sobreviveu. Tinha 2 Danilos. Né? Então, a mãe do Danilo, jogador, já, graças a Deus, nossa, ele não tinha sobrevivido e era uma outra pessoa. No Rio Grande do Sul, lista de desaparecidos com o mesmo nome ou sem... então, essas informações levam as pessoas a criar aí um sofrimento intenso. Então, o PSP ele vai ajudar a conectar com essas informações verdadeiras. Como aconteceu, por exemplo, no acidente da Latam, em São Paulo. Maria Helena Franco, que é uma especialista em luto, ela coordenou esse trabalho. O primeiro trabalho que ela coordenou fonte de informações. Aonde estão as informações oficiais? Então, a gente tem que, eu citei algumas, mas são várias situações que podem levar a pessoa. Então, o PSP, mitigar o sofrimento humano, necessidades básicas. Eu estou aqui, estou apreensiva, eu estou há 10 horas sem tomar água. Né? Então, na Chapecoense, no momento que nós estávamos acompanhando os familiares enlutados, né? O vínculo era formado por oferecer um copo de água, um lenço de papel para enxugar as lágrimas. Isso é a coisa mais importante do acolhimento. Então, se as pessoas souberem fazer um bom acolhimento, ela vai evitar um TEPT, ela vai evitar um transtorno de estresse pós-traumático lá na frente, porque quem aqui não lembra que teve uma crise em algum momento da sua vida e também lembra quem ajudou e lembra como ajudou. Então, essa é uma estratégia, né, que não é voltada só para a psicologia. Todas as pessoas podem fazer o PSP em qualquer lugar. Fora de um contexto de emergências e desastre, né, de grandes proporções, de calamidade, temos as organizações que na sua cultura, no seu dia a dia, nas suas subculturas, também tem crises, também tem emergências, também tem pessoas com crise de ansiedades, né, com crises de pânico, e as pessoas dizem umas às outras: eu não sei o que fazer, vamos chamar o médico. Vamos medicar, vamos chamar um especialista. Então, depois a gente vai abordar isso dentro das organizações, como elas podem se estruturar para aprender a como estabilizar emocionalmente as pessoas e não tem grandes segredos. Nossa, que técnica maravilhosa é essa. Né? É você saber fazer um bom acolhimento, é você, por exemplo, no momento de luto, né, você não dizer para a pessoa que ela não pode chorar, porque se ela chorar ainda, ela vai fazer o outro sofrer. Quer dizer, além de você estar sofrendo, a pessoa morreu e você está prejudicando ela porque você não pode chorar, sofrer. Como é que vai fazer isso? Ela não é autorizada a isso. Então, muitas situações, eu acho que tinha que ter um manual de boas práticas de acolhimento, que isso está inerente ao ser humano, não precisa ser psicólogo. Aí tá, 72 horas, aí sim, aí nós temos o último item lá, que é encaminhar
para serviço especializado. Então, os primeiros socorros psicológicos é uma abordagem de extrema relevância. Ela foi aplicada, né, pela Cruz Vermelha, os bombeiros lá na tragédia, né, no crime que aconteceu nos Estados Unidos, nas Torres Gêmeas. Eles fizeram isso com as pessoas afetadas, que eu não gosto muito de chamar de vítimas, né? Então, e também não gosto de afetadas, mas eu não consegui achar exatamente uma palavra aqui, né? Mas isso é uma nomenclatura da Defesa Civil. Foi aplicado tanto para as pessoas afetadas como os profissionais de primeira resposta. Porque não é. Nós falamos aí que tem vítimas diretas e vítimas indiretas, né? Na pandemia, por exemplo, nós assistimos aquilo e sofríamos intensamente, né? Então, o PSP vai ajudar as pessoas a recorrer aos recursos dela de acolhimento, porque todos nós, seres humanos, temos isso. Menor, maior, média proporção. Então, o PSP é uma abordagem que ela pode sim salvar uma vida, ela pode sim tirar uma pessoa de um futuro trauma aí que possa caminhar para isso, né? No Haiti, para vocês terem uma ideia, veja, o general Bacelar, que estava comandando as operações, ele se suicidou no Haiti. E era uma operação de missão de paz. Então, para nós dizer que isso não afeta ninguém, não afeta, né? Então, os militares, eles ficavam 6 meses no Haiti, na missão. Quando eles retomavam, eles faziam uma desmobilização, que eles chamavam, e os militares ficavam 3 meses sendo acompanhados para, então, eles serem liberados após 3 meses. Veronilda, nós nos perguntamos, como em 3 meses ele não vai apresentar nenhum sintoma? Nós sabemos que depois de 3 meses, depois de 6 meses que ele pode apresentar um sintoma do estresse pós-traumático, mesmo vivendo uma questão de missão de paz, né? Por quê? Porque a própria cultura haitiana, o impacto, isso já gerava alguma vivência difícil, né? Porque é bem diferente da nossa. Então, também eu fiz um trabalho lá, assim, que bem desafiador com as mulheres que perderam os seus familiares no terremoto. E aí foi um grande desafio de dizer, Marlinhos, temos que fazer, buscar algum sentido para a vida delas. Elas perderam tudo e toda a família. Eu falei, como sempre eu falo quando eu vou fazer alguma, nossa, eu não sei o que fazer, meu Deus, nossa, como é? A gente faz, né, eu acho necessário isso para você não achar que sabe tudo. Aí, claro que você já pega da gaveta lá e já sabe o que vai fazer. Então, nós fizemos um trabalho para resgatar a identidade delas. A identidade delas estava ligada, o pertencimento dela a cozinhar. Elas amavam cozinhar. E elas não faziam mais isso. Então, aí, desse momento, foi um projeto para trabalhar com elas aquilo que trazia elas para a realidade atual e o que fazia sentido na vida delas. Isso é o PSP. O que ela, qual que é a necessidade básica, o que ela precisa, não o que eu quero, o que ela precisa. Então, um pouquinho da abordagem do PSP aí. Perfeito, fica bastante, né, destacado a importância dessa abordagem adequada, correta, preparada para pessoas, né, que vão acolher aquele que está em dor, ou que está em choque, ou que está vivenciando essa experiência durante as primeiras horas, né, os primeiros dias, esse acolhimento, como a Marli trouxe, e às vezes isso não existe, isso não acontece, ou a pessoa, a partir das suas, né, enfim, da sua individualidade, tem um risco maior, e aí ao longo dos outros dias nós precisamos justamente do apoio de profissionais, né, que vão trabalhar essa experiência traumática. Como diz aqui a Tracy Shores, no livro Os Traumas do Dia a Dia, traumas podem advir de acontecimentos dolorosos de grande impacto, ou de pequenas sucessivas agressões. Dando continuidade, e aí também, Marli, para você, né, em empresas que possuem um alto risco, né, a gente fala de grau de risco 3, grau de risco 4, uma mineradora, essas indústrias, né, hospitais, como é que os primeiros socorros, eles podem ser formalmente integrados
ao plano de resposta à emergência da organização, né? Então, eu trabalhei, por exemplo, 10 anos em um maior complexo hospitalar aqui, né, do Norte e Nordeste na época, e teve um incêndio. E o incêndio, né, foi uma experiência real, foi bem difícil, e a gente sabe que existem essas outras situações em outros segmentos econômicos, todos os dias, né? Como é que a gente pode e deve pensar, né, na inclusão dos primeiros socorros psicológicos também no plano de resposta à emergência? Então, Ana, no plano de resposta, né, muitas vezes, né, que eu tenho visto, eles têm muita abordagem na questão do serviço médico, na questão da segurança, na questão de mobilização toda da equipe, e em razão a isso. E, às vezes, um trechinho de apoio psicossocial, né? Então, hoje, né, nas organizações, eles estão aí criando, né, a brigada do apoio psicossocial, porque tem a brigada do incêndio, tem os primeiros socorros, né, então eles são treinados para isso. E por que é que não pode ser treinado para o apoio psicossocial? Né? Então, nós fazemos, né, por isso que o meu nome está ali a RAP, então nós temos um grupo de rede de apoio psicossocial, que vocês podem entrar no nosso Instagram, lá a gente faz um simulado, um simulacro, né, sobre essa abordagem do apoio psicossocial. Entra todo o apoio, né, de fazer toda a questão, né, da emergência, e aí nós estamos no foco como as pessoas reagem. Muitas vezes o ser humano vai naquele comportamento de manada, se alguém corre, corre. Né? O que aconteceu na Boate Kiss? Né? A Boate Kiss, a minha amiga que faz parte, ela coordenou o apoio psicossocial lá. Então, todos os adolescentes correram por banheiro, para a luz, e todos correram, mesmo eles sabendo que a porta não era ali. Então, por quê? Porque imaginou que alguém ia se salvar e todo mundo correu. E assim que foi empilhando pessoas, morrendo, que não é aí. Né? Então, a empresa treina a emergência, o ponto, né, que eu sempre brinco, né, onde é o ponto de referência, todo mundo vai calmamente para lá, que não é assim que acontece se houver uma emergência, todo mundo vai correndo para um outro lado, já esqueceu que era ponto que ela treinou todo dia, né? Mas então, dá para fazer esse treinamento do apoio psicossocial, que nós falamos que ele tem os 3 As, né, os 3 As, abordagem, acolhimento e acompanhamento, porque não basta ali você só estabilizar, você precisa saber se ela foi para o serviço especializado. Você tem um grupo de apoio para ela, né? Então você vai fazer esse acompanhamento dentro da organização, né? Que eu tive uma experiência com a questão da organização, e qual foi a dificuldade, Ana? Foi os líderes se posicionarem. Né? Então, os líderes, informações, olha, aconteceu isso, teve essa pessoa teve uma crise de ansiedade, não vai contar detalhes, mas hoje tem aí que a gente vai abordar suicídios dentro das organizações, existe uma série de sofrimento dentro das organizações. Tem um professor meu que escreveu um livro, o Zanelli, José Carlos Zanelli, Narbal Silva, Organizações que emancipam ou matam. Você também morre por questões relacionadas ao trabalho, né? Não é mais aquela ideia de que, né, trouxeram os problemas para o trabalho. A pessoa estava com algum problema. Não, às vezes ela tem um problema dentro da organização, dentro da cultura dessa organização que é adoecida. Né? Então, no plano de resposta, deveria estar redigido com muita propriedade o apoio psicossocial. E as técnicas do PSP sendo treinadas e ter um representante que possa repassar essas informações, porque a gente sabe que tem muita rotatividade nas organizações, quem fazia antes já não faz mais, quem estava ali atento já não está mais, quem era líder não é mais, né? Então, que isso fosse parte também do treinamento, da capacitação das pessoas. Eu imagino que isso deveria acontecer no recrutamento, quando ela entra e faz a ambiência, ela já ser treinada em como fazer a resposta a uma crise, resposta a uma emergência e resposta a um desastre. E um desastre com um óbito, e o que ela faria, o que falaria para os familiares, o líder, né? Porque às vezes é assistente social, é o psicólogo que vai falar com os familiares. Mas o líder da pessoa, né, que deveria acolher bem mais aí, que também, né, tem que estar próximo, né?
que dentro, né, desse contexto, Verônica, quando olhamos para quem já passou, né, por um evento crítico, né, passaram aí as 72 horas, normalmente entra, né, as abordagens, né, e somente também a terapia do trauma. Ah, como é que, você já explicou, né, no começo, como é que você faz, como é que essa abordagem atua sobre as pessoas, focada aí a restaurar esse equilíbrio, essa confiança, essa capacidade. Fala um pouquinho a respeito, né? Isso é uma coisa rápida, depende de cada indivíduo, esse encaminhamento também, nós que trabalhamos na área de saúde, precisamos pensar nisso, né, nos nossos programas de saúde ocupacional, desse direcionamento especializado. Qual é a sua experiência nesse ponto? É, vimos, assim, nós estudantes, né, que estamos, assim, estudamos, mergulhamos em conhecimento, em estudos para ajudar as pessoas, a gente vê que somos traumatizados, né, como Marli falou, temos o trauma primário e secundário, né, então a gente vai em assistir, como ela falou, dos grandes desastres, da pandemia. Então, o que acontece conosco é que nós vamos acoplando na medida que temos alguma situação, né? Então, há muitos, como pessoas, sendo líderes ou não, estando num papel de liderança, né, de um gestor, quando, assim, como é que eu posso ter me perdido, mas assim, quando você pergunta como é que faz diretamente, quando uma pessoa vem, ou um gestor lida com crise, é isso que você perguntou, Ana? Ana caiu? Ela Ana congelou. Mas eu não é entendi. isso? Então, assim, como é que lida? Vai depender muito do sistema nervoso da pessoa, se tem uma inteligência emocional, se ele está imune porque às vezes tem pessoas que quando não vê uma pessoa em crise, se ela não tem todo um preparo, né, Marli, não está ali preparada para lidar com aquele surto, com aquela crise, fica difícil, né, de dar acolhimento, dizer que está ali presente, no aqui e agora, para conduzir a pessoa, por conta dos próprios traumas que a pessoa tem, né, vamos acoplando, e aí, nessa hora, isso é uma grande dificuldade, né, quando lidamos, às vezes, pessoas que é para cuidar, e diante de uma crise, a pessoa também não sabe lidar. Então, o importante é, se a pessoa não está nesse ponto, é buscar quem possa ajudar, né? Buscar ajuda. Quando uma pessoa está em crise, é muito importante, como o Marli falou, de ter um apoio. Quando a gente, na experiência somática que a gente traz a senso-percepção, nesse momento, a pessoa não tem que sentir o corpo naquele momento, porque está tudo muito devastador dentro de si. Ela vai precisar de um apoio externo, de olhar para o ambiente, de ter uma pessoa de confiança, ou então que tem empatia, que dê que esteja ali presente para ajudar, né? E isso, o terapeuta dessa abordagem, junto com outros, assim, vai poder trabalhar cuidadosamente, trazendo a pessoa para o aqui e agora, porque uma crise, essa crise de ansiedade, quando a gente passa o conhecimento que ninguém morreu de crise de ansiedade, né? Não,
não mata, mas assim, que a gente vai cuidando, vai buscando recursos para que a pessoa vá sentindo que tem um tempo ali que passa, né? E aí depois encaminhar para os profissionais adequados, né? E aí tem uma rede de apoio, né? Então, dentro de uma instituição, é bom que tenha, geralmente, num trabalho, nós temos simpatizantes, pessoas que têm mais afinidade, que a gente, às vezes, faz mais vínculo, né? Então, é nesse movimento que a pessoa que está, um líder, um gestor, buscar essas pessoas de apoio, pelo menos naquele primeiro momento, para depois encaminhar para os profissionais. Eu não sei se você... Obrigada, eu quero pedir desculpas, porque quando você fez a pergunta, eu caí novamente. Foi Mas voltei. ali a Aí eu gente... não consegui. Hoje tá difícil aqui na internet. Mas a gente tá ficando claro, né? Uhum. E aí, Marli, saber, né, que existe logo depois, né, de um evento a possibilidade de abordar, acolher e mitigar essas consequências, de fato, é algo bastante importante e poderoso, né? A gente poder influenciar para mudar, de repente, uma complicação para esse indivíduo, né? Quais são esses princípios que guiam essa primeira ajuda prática? E o que é que o líder deve fazer, né? Agora vamos para uma parte assim, mais mão na massa, né? Para a gente sair daqui com um pouco de mais clareza, né? Quem quiser aprofundar depois, entre em contato com você, que a gente sabe que é um trabalho muito, muito robusto, né? Enfim. Então, a primeira questão, né, dos primeiros socorros psicológicos é promover a segurança e estabilização emocional. Então, quando você pensar em qualquer situação de crise, você tem que entender se você e essa pessoa estão seguras, né? Porque uma crise é uma desorganização e uma desestabilização emocional onde você não tem todos os requisitos de avaliação do teu campo próximo e próximo do outro, né? Tem algumas pessoas que que agridem outro, agridem a si mesma, tem vários, outra só chora, outra fica em silêncio, outra fala, porque aí vai depender muito da personalidade de cada um. Então, como o líder não vai ser um especialista da psicologia, mas ele possa ter uma noção do que está acontecendo, e a Veronilda falou uma coisa extremamente importante, porque se eu já passei por uma crise, eu vi alguém sair correndo e eu não consigo, né? Então, nesse momento, o que aconteceu no Haiti? Vou dar um exemplo para vocês. O comandante, né, da operação ali, ele paralisou quando começou a ter vários óbitos, as pessoas nos escombros gritando, e o soldado assumiu o lugar dele. Então, por isso que é o treino, né? E já no treino, você vai identificar tanto os líderes como as pessoas que não é a praia delas. Elas não vão conseguir estabilizar, e elas vão se desestabilizar. Então, quais são as competências que o líder tem que ter, né, nessa questão do acolhimento? Ele pode fazer a primeira abordagem, ó, não dei conta, eu vou ter que chamar alguém. Porque se a gente fala assim, ó, o líder tem que fazer isso, e ele tem que dar conta, e ele tem que estabilizar, esse é o papel dele, e se ele não tem esse preparo, e ele não tem essa habilidade, ele não tem esse recurso, nós vamos colocar ele vai ser uma pessoa que vai ter crise, né? Então, assim, como é que... Porque as organizações que têm o serviço da psicologia, vai para a psicologia, chama o psicólogo, né? Mas se são 300 pessoas, né? Você pode estabilizar 300 pessoas com o PSP? Pode, porque você fez várias pessoas conhecendo, e cada desastre é desastre, cada crise é uma crise, cada emergência é uma emergência. Eu posso ter dado conta muito bem ali, e posso adoecer daqui 6 meses, porque eu empreendi tanta energia e tanta coisa que veio dentro de mim, e eu adoeci depois, né? Então, não é um líder, é as pessoas, né? O líder, necessariamente, ele precisa saber o funcionamento disso, até para quem ele processar,
né? Senão a gente vai dizer, é ele que vai ter que fazer, e se ele não tem habilidade, o problema dele, ele vai ter que desenvolver. Isso não é uma coisa que vem somente com o desenvolvimento das habilidades, vem já internamente as pessoas com maior facilidade da empatia. Porque a empatia não é se colocar no lugar do outro. A empatia é entender o lugar do outro, é entender que ele está ali, é entender que ele está em crise, é entender que não vai dizer para ele algo vazio. Nossa, você tem tudo e ainda está em crise. Mas já não passou? Você estava ontem, hoje de novo. Né? Então, assim, é você entender o lugar dele. Esse é o lugar dele. Ele tem crises de ansiedade. Tá, então se ele tem crise de ansiedade, então não serve para a gente, né? Imagine, então, fazer uma avaliação psicológica de quem fica numa organização e quem não fica. Né? Vamos ter grandes problemas, porque todos nós temos situações, momentos, né? Como o Eduardo Galeano explica a felicidade. A felicidade é um pequeno processo entre começar e terminar, e nós vamos ter outros tipos de felicidades durante e crises. A Verônica falou, não vai durar para sempre, nem a gente dura para sempre, nem os problemas duram para sempre, né? Então, a gente saber essa abordagem, como perguntar para a pessoa, hoje, às vezes, nem bom dia, né? Olá, estou aqui para você e por você. Tem uma frase do PSP que a gente diz, ó, estou aqui para você e por você. Mas, Marli, se eu falar isso, eu não posso mais sair de lá, né? Porque aconteceu isso em Brumadinho, nós chegamos em Brumadinho, a parte escrito Brumadinho, nós fomos para lá. E lá nós ficamos, escutando as histórias das pessoas, elas contando as histórias dos familiares. E no PSP, você não tem horário, não é 50 minutos, porque não é uma psicoterapia. Pode ficar 2, 3 horas. O que vai fazer você parar? Quando essa pessoa estiver estável. O que vai fazer o líder parar? Quando, se ele teve uma tentativa de suicídio, quando os familiares estiverem presentes, o médico estiver acionado, se for o caso, né? Se todas as pessoas sabem quem buscar. Né? Eu fiz uma palestra recentemente e eu perguntei para as pessoas, qual é o telefone do bombeiro, qual é o telefone da Defesa Civil, qual é o telefone do SAMU, qual é o telefone da Polícia Rodoviária, Polícia Estadual, Polícia Militar, porque se você estiver numa situação, né, nessa organização que eu estava, eles chamaram, fui fazer esse trabalho, chamaram os profissionais de primeira resposta, mas era grande proporção o acidente. Então, eu perguntei, mas por que vocês não chamaram o SAMU? Não, mas é nós que tínhamos que dar conta. Não, vocês tinham que chamar a rede de apoio especializada, né? SAMU, bombeiro, e se for situações de... não, a polícia não precisa porque não tem nada. Não, a polícia precisa para interditar o local, é uma série de coisas, né? Então, nesse protocolo que eu estou fazendo, inclusive, tem todos os telefones e por que acionar, né? Então, será que todo mundo sabe o número do bombeiro? Mas será que chama o bombeiro ou o SAMU? Qual que é a hora que chama o bombeiro, qual é a hora que chama o SAMU? Né? O SAMU vai ter 2 tipos, né, de ambulância, a Alfa e a Bravo. Uma ambulância é com enfermeiro e motorista socorrista, e a Alfa é uma ambulância com enfermeiro, motorista socorrista e médico. Por isso que você liga lá e ficam horas te fazendo perguntas e você diz, mas eu quero que venha já. Eles vão fazer uma regulação, que eles chamam, para poder entender que tipo de acidente e quem eles mandam. Né? Então, essas informações básicas, né, a organização precisa ter, o líder precisa ter, mas a gente tem que tirar essa incumbência de que somente uma pessoa ali vai ter que estabilizar as situações. Ela vai ter que conhecer o que é uma crise, quais são os comportamentos de uma crise, o que é perigoso, né? O que pode evoluir para uma coisa mais complicada, né? Como é que ela vai também evoluindo os cuidados, evoluindo a chamada de pessoas responsáveis. Por isso, assim, 72 horas, mas numa organização a pessoa vai embora. Né? 8 horas ela vai embora. Então, você ali mesmo, você vai estabilizar, vai encaminhar e vai acompanhar. No outro dia, oi, como vai? Como você está? Você quer conversar comigo? Não vou perguntar porque não temos tempo. Vou ficar conversando aí. Né? E ainda mais à frente, não, vamos 5 minutos em algum lugar de cada momento, pode
realmente estabilizar essa pessoa. E ela realmente dizer, poxa, eu posso contar, né, com o apoio, porque se a nossa rede de apoio falhar, nós vamos falhar, ou nenhum profissional vai dar conta se não tiver uma rede de apoio sustentada numa situação de crise, emergência e desastre. Eu trabalho em consultório também, se eu tenho um paciente com ideação, eu tenho que acionar a rede de apoio, não existe, ele não pode sair do meu consultório numa situação que ele diz que ele vai sair dali. Ah, Marli, mas tem a questão do sigilo. O sigilo, quando a pessoa está em risco, você tem que quebrar o sigilo e realmente chamar a sua rede de apoio, bem como numa organização, né? Exatamente. Perfeito. Dentro desse cenário, você poderia citar 3 situações que são proibidas, né? Considerando aí os primeiros socorros psicológicos e em cenários de emergência, né? Na abordagem às pessoas. De 1 a 3 pontos só, rapidinho, para a gente ter uma ideia do que é contraindicado, né? De que é uma atitude errada, por mais que ela tenha até genuinamente a vontade, né? O desejo de apoiar. A primeira situação é negar a existência do problema, né? Isso não é comigo, eu não sei o que fazer, gente do céu, olha, né, isso passa, não, negar a existência do que está vivendo. Outro erro grave é não encaminhar para... Você percebeu, você não conseguiu abordar, mas você não conseguiu acionar nenhuma rede que pudesse ajudar a pessoa em situações de crise, né? E outro erro que eu vejo que em todas as situações de emergência e desastre que eu fui é medicalizar as emoções. Toma um Rivotril aí que você já passa. Então, essas questões assim, ó, ela toma remédio? Não, então ela deve tomar, né? Essa associação entre calmante, tudo é calmante. Antidepressivo é calmante, tudo é mais calmante. Nas emergências de desastre, a gente diz, exceto as pessoas que estão tomando remédio, né, que elas devem continuar. As outras, né, no Chapecoense, um médico psiquiatra estava com o vidrinho de Rivotril perguntando se as pessoas queriam, né? Então, a gente sabe muito bem que numa questão de luto, você medicalizar, né, você não viver o luto, você pode viver em luto. Então, assim, e outra coisa também muito importante é hostilizar. Esse caso é caso de psiquiatra. Depressão é porque não tem o que fazer, né? Vá carpir um lote lá, vá trabalhar para ver se você vai ter depressão, se não tiver, né? Então, hostilizar ou apelidar as psicopatas. Esse aqui é o psicopata, esse aqui eu não sei o que lá, né? Então, o pessoal fala, as nomenclaturas da psiquiatria, os transtornos psicológicos viraram apelidos muitas vezes. Então, esse entendimento é necessário a organização ter para que não piore. Estabilizar significa não que ela vai retirar, mas isso significa não piorar. Mitigar significa não piorar. Eu posso fazer uma pergunta, Ana? Pode. É muito interessante que o Marli traz, e eu agora fiquei muito curiosa. Como é que, da forma que você trabalha, que instituição é essa? É governamental? Está ligada a algumas instituições governamentais? Como as empresas de grande risco têm essa forma de... Falam, você entendeu o que eu quis perguntar? A minha Então, curiosidade. sim, eu não tenho uma organização formal, né? A RAP, Rede de Apoio Psicossocial, é um grupo de psicólogos voluntários, né? Então, não temos recursos financeiros. Essas grandes abordagens a gente vai junto com a Defesa Civil, junto com ONGs, né? Exceto quando nos chamam, né, para uma organização para fazer esse trabalho dentro das organizações. Aí vai ser um trabalho pago, vamos dizer assim, né? Mas o restante nós vamos num grupo de profissionais voluntários, né, nessas, e quando a gente vai, vou te dar um exemplo, nós fomos por uma ONG em Brumadinho. O que a gente fez lá? O PSP, nós fizemos uma qualificação das pessoas dentro das igrejas, porque era o maior número de pessoas que existiam. Então, nós somos na igreja católica, espírita, evangélica, todas as igrejas. Então, nós qualificamos mais de 2.000 pessoas lá.
Uhum. né? Porque se você entender que, para entender que o nosso não é um atendimento, eu não vou poder atender individualmente alguém. Eu vou acionar o que é o objetivo do PSP, que seus pares cuidam de pares. Eu cuido de você e você cuida de mim. Né? Então, esse é um trabalho que pode ser um trabalho em massa, né? Mas eu não estou ligada a uma empresa, digamos assim, né? Então, é uma rede de voluntários que faz esse trabalho nesses desastres de grandes proporções. Né? Mas a gente tem sido requisitado pelas organizações para implantar alguns desses princípios com os seus colaboradores para que saibam o que fazer. Tá. Porque o que você traz, assim, de acidente, grandes acidentes, como você foi para o Haiti, Peter Levine foi também chamado, e ele fez também um grupo de voluntariado, um liderado por Alê Duarte, que ele é carioca, mas ele foi lá para a Ásia para ajudar no Grande Tsunami, e ele fez um trabalho coletivo. E ele trouxe também foi para Brumadinho, não sei se foi para Brumadinho, eu estou falando, posso estar aqui falando coisas que não é verdade, mas ele deu assistência junto com profissionais ligados ao OSE, né, em grandes desastres, né, desastres naturais e tal. Então, mas assim, é muito interessante que se tenha, né, Ana, você que trabalha com empresas, porque eu acho que é a tua proposta, né, para ajudar pessoas, para ajudar empresas a ter uma organização de salvar o indivíduo, né? De salvar a comunidade, de estar ligado, porque tem algo estranho acontecendo no nosso clima. Está aí 11, daqui a pouco está 34 ou 38, tem algo estranho acontecendo, né, no nosso planeta. E ele tem um vínculo de colaboração. Ele é alguém que ajuda essa organização, mesmo que ele receba para isso. E ele tem um vínculo emocional com essa organização. Então, se ele tem um vínculo emocional com essa organização, é prudente que essa organização também o acolha e tenha métodos e estratégias de ajudá-lo a enfrentar o momento, porque crises são momentos, né? Exatamente desta forma, né? Quando a dor a gente enxerga, né? Quando existe né? O sangue está ali, né? A deformação está ali, isso fica claro, e aí é muito mais fácil a gente traçar estratégias, mas as dores que não são visíveis, então, além do preconceito, existe o desconhecimento, existe a negação, né? Como a reação, enfim, existe assim, eu enxergo, mas eu não quero ver, eu também não quero dar conta disso, e aí existe muito mais esforço para que a gente comece a pensar nisso e a propor, né? E vale a pena também destacar que quando a gente, né, como já foi trazido aqui, quem são as pessoas que podem, né, que estão aptas para esse exercício de acolher? Normalmente, a gente faz uma avaliação, né, principalmente quando são voluntários, algumas empresas já trabalham dessa forma, mas precisam passar por uma avaliação psicológica, né, ou às vezes até psiquiátrica, porque, como já foi dito, se essa pessoa vivenciou na sua vida, isso não a torna incompetente para as suas habilidades, né, para os seus desafios profissionais, mas ela talvez não esteja preparada e vai precisar talvez de muita terapia, de muito trabalho para poder fazer esse papel. Então, a gente precisa tirar, assim, da nossa visão que todo líder, ele será uma pessoa preparada para fazer primeiros cuidados psicológicos e fazê-lo bem. Pode ser que na história de vida dele, ele não consiga fazer isso. E ele não vai deixar de ser o líder, né, X, o professor, né, o policial, né, que trabalha na área administrativa. Então, essa avaliação ela é muito importante para se habilitar, inclusive, a fazer o treinamento. E avançando um pouco nessa questão,
foi também trazido por vocês, né, pelas pessoas que se inscreveram a respeito dentro de consultorias na área organizacional, como podemos pensar em forma diferente de promover os cuidados, considerando a NR1 e o mapeamento dos fatores psicossociais. Se a gente, a depender do grau de risco, né, da empresa onde a gente trabalha, quando eu vou mapear o que é que estressa, né, a forma de produzir, o que pode estressar, né, e pode, consequentemente, adoecer, a forma de produzir e a forma de conviver, empresas que possuem essa alta probabilidade, né, de eventos adversos dessa natureza, ela precisa reconhecer isso no seu mapeamento de risco, né? É o primeiro passo de tudo, né? A gente reconhecer. Reconhecer para quem não desconhece e reconhecer de fato. Fazer essa avaliação e propor ações, né, efetivas. E dentro dessas ações efetivas, a preparação das lideranças, né, que forem aptas, a preparação dos liderados, implementando, né, a ferramenta como os primeiros cuidados psicológicos, dentro da linha de cuidado, né, eu tenho um médico do trabalho, eu tenho talvez um enfermeiro ou um técnico, a psicologia, onde é que ela entra, né? Então, quando a Brandita fala o SL, está falando de Somatic Experience, que é uma linha dentro da abordagem, né, dentro da psicologia do trauma. É enxergar, né, alunos das NR, nos além do que reconhecimento, sobrecarga de trabalho, isso também faz parte. Só que dilemas morais também são estressores e é isso que a gente agora aqui está falando a respeito desse risco invisível do sofrimento mental em virtude da exposição a situações potencialmente traumáticas. Dando sequência, vamos focar agora em situações de crises, né, agudas. A partir também da pergunta da audiência. Quando alguém, Veronica, apresenta uma crise de ansiedade, né? Eu estou aqui vivendo essa experiência. Qual é, como é que você age para mediar, para abordar as pessoas num local de trabalho, né? E qual seria a sua sugestão para que essa crise se cesse, né, naquele momento? Dentro do trabalho, né, quando um colega presencia uma crise ou algum, o importante é estar com a pessoa, estar ali, né, estar com um apoio, porque a crise passa, como eu até falei antes, assim, e buscar depois o atendimento, o tratamento. Mas quando a pessoa se a pessoa, se tem uma colega dando uma crise, eu estando presente, apoiando, que cria essa confiança, um estado de confiança mesmo, né, de apoio, vai passar, e depois a pessoa vai buscar um profissional, né, é isso, eu acho que a pessoa está ali para ela. Qualidade de presença. Posso contribuir aí com o PSP? Sim, então, o PSP tem, assim, porque até eu conhecer e estudar profundamente o PSP, nós temos bastante dificuldade na psicologia de uma coisa prática, porque a gente não sabe se isso resolve ou piora a situação, né? Então, na abordagem do PSP abordar a pessoa de qualquer sentido de crise de forma não intrusiva. O que é isso? Não intrusivo é você pedir permissão para falar com ela. Né? Porque a nossa cultura é chegar a abraçar, eu estou aqui, quero te acolher, né? E se você encontra um TEA, né? Que não é o abraço. Então, me apresento, meu nome é Marli Perrelli, eu sou da Rede de Apoio Psicossocial, você me permite conversar com você? Sim, pode sentar aqui ao meu lado, ou posso conversar com você. Então,
a Universidade de Johns Hopkins tem um curso gratuito de PSP. First Psychology Day, os primeiros socorros psicológicos. Então, ele mostra o que fazer e o que não fazer. A primeira coisa da abordagem não intrusiva é se a pessoa está sentada, você está sentada. Se ela está abaixada, você está abaixado. Se ela está em pé, esse é um movimento corporal do acolhimento. Né? Então, você fez essa abordagem, pediu para falar. Lá em Brumadinho, eu falei, posso falar com você? Não, eu não quero falar com você. E eu sentei ao lado dela e disse, se você precisar, eu estou aqui. Isso já mobilizou ela, começou a chorar e me chamou. Então, as pessoas podem estar tão resistentes a esse contato, porque elas estão tão desorganizadas internamente, e que você pode perguntar e você fica ao lado, dizendo, estou aqui, que é o que a Veronilda falou, presença. Né? O rapó, né? Você faz um rapó, a pessoa está baixadinha, você baixa e fica ali. Exatamente. Porque aquela linguagem corporal vai dar um sinal de que, olha, ela tá, algum movimento... Vai dar um acolhimento para ela, né? Que é isso que é o acolhimento, ou o apoio, né? Um apoio distante. Né? Se a pessoa está baixada, baixa, se estiver em pé, fica em pé, né? Então, você vai fazer um espelhamento corporal, a princípio, quando a pessoa não quer, de fato, né? Às vezes, porque é invasivo quando alguém chega te abraçando no momento que você quer ficar quieta, né? É muito importante o que você trouxe, né? Então, assim, eu posso falar, perguntar, muito, né? E aí tem o encaminhamento, então ele vai depender do grau de risco dessa pessoa, porque eu posso tentar falar com alguém em surto e não vai responder. E essa pessoa vai se tornar um risco para ela e para o outro. Aí eu realmente preciso chamar cuidados médicos especializados. Inclusive, o SAMU tem uma técnica, estratégia para como lidar com surtos psicóticos. Né? Então, eu preciso entender o que... E esse é um ponto da organização, entender o que é risco, o que não é, até onde eu posso ir com o PSP, com acolhimento, com apoio, e até onde eu não vou. Né? Então, qual é o limite? Né? Não é só o limite do conhecimento, é o limite dos riscos que essa pessoa está e que ela está muito, né, desestabilizada, que não há uma conversa, não há um entendimento, ela está tão desorganizada que não consegue compreender o que estão falando. Então, aí a gente vai conseguindo entender, por isso essas abordagens não intrusivas, posso falar, posso sentar ao teu lado, essas todas são mapeamentos e observações que você vai ver do nível de desestabilização que está essa pessoa. E aí os procedimentos vão de acordo com a resposta que ela vai dando. Muito bom, e na medida que a pessoa vai se acalmando, né, é importante levá-la para um lugar mais calmo, mais tranquilo, porque às vezes as crises acontecem no meio, né, e aí normalmente vêm as pessoas, o que está acontecendo, né, e aí você e a outra pessoa estão rodeadas de outras pessoas preocupadas e ansiosas, e isso pode, inclusive, potencializar, né, a crise, perguntar se ela está tomando alguma medicação, se ela tem uma medicação, né, que ela pode utilizar como socorro, né, normalmente isso acontece. E aí veio uma pergunta também, dentro dessa linha, Marli, em relação a hospitais, né, ambiente de alta pressão, alguns hospitais e áreas críticas, como você aborda a emergência psicológica quando acontece com um colega de equipe? Quais seriam aí os passos imediatos, né? Nós sabemos, né, Ana, que uma grande parcela dos profissionais da saúde estão extremamente adoecidos e afastados, né? Até no projeto que eu encaminhei lá, tem os dados do INSS, né, de quantas pessoas afastadas pela questão da saúde mental, e quem é profissional do cuidado está mais suscetível a isso ainda, como é nos hospitais, que você está ouvindo dores, temores de muitas pessoas, e às vezes até quem é agredido verbalmente ou alguma coisa que não está bem com você, você passa a fazer isso com as pessoas. Então, eu acho que todos os hospitais, instituições da área de saúde
tem que ter aí um grupo de acolhimento, né? O grupo do PSP. Porque se você vê uma colega não estando bem, ela é tua amiga, você vai conversar com ela, você vai encaminhar ela, você vai alertar, mas eu vejo assim que aí isso se perde depois, né? Então a pessoa falou sobre que ela está em depressão. Ah, ela falou, você perguntou para ela o que aconteceu. Não, eu nem perguntei, porque nem vou, né, ficar entrando assim na vida dela. Então, assim, os profissionais da área da saúde deveriam ter aí, né, eu acho que, né, a NR1, ela aborda isso, né, uma coisa muito interessante, que ela faz um mapeamento do risco e quando ela faz o mapeamento, ela está reconhecendo o risco, e se ela está reconhecendo o risco, ela precisa implantar programas e projetos de saúde mental. Imagine no hospital, com todos os profissionais, não ter um preparo de saúde mental, professores. Nós, no Paraná, temos 8.000 professores afastados por saúde mental, 8.000 professores da rede estadual, né? Então, e fora as complicações aí que estão afastados definitivamente. Então, como é que a gente faz no mundo para a gente não adoecer, né? Será que estamos pouco acolhendo, não ensinamos uns aos outros a acolher? Será que precisamos ensinar ou precisamos aflorar o que já está lá, né? E falar quando as pessoas contar sobre o comportamento, né, Veronil, da psicologia, falar sobre como é que é um comportamento das pessoas autistas, por que elas têm um nível de sofrimento tão grande? Por que elas processam diferente do que a gente processa? Se você fala algo para ela entende e compreende, e de outra forma e sofre e não retorna, né? Eu tive alguns pacientes de uma organização aqui em São Mateus, que é a Petrobras, várias pessoas que eu atendi, comecei a atender elas com nível de autismo, sofreram a vida inteira por causa da letra que não receberam, não avançaram na carreira e foram descobrir o espectro, que as fez recuar de muitas outras coisas, né? Então, isso para elas, a hora que elas receberam, elas falaram, eu fiquei aliviada, porque eu tive nome para o que eu tenho, eu consegui entender o que sofrimento é esse, né? Então, todas as organizações, se tivesse um grupo, não tem no hospital psiquiátrico, grupo de 8, treino para estabilizar uma crise sem agressão, sem nada, eu vou estabilizar, né? No grupo de brigada de incêndio. Então, estamos lá treinando, porque nós aquela válvula, como é que fazer? Por que é que não pode treinar um apoio psicossocial várias e várias e várias vezes, até você entender quem é que você aciona numa organização hoje? Você está dentro de uma instituição, eu estou dentro da universidade. Quem que eu vou acionar como apoio? Aí, não sei. Como apoio psicossocial, um apoio emergencial emocional, né? Então, acho que a gente tem uma carência aí de identificar tudo isso e propor ações práticas, ações concretas, não é? Olha, procure seu psicólogo, né? Porque ela vai ter que procurar o psicólogo, mas nós estamos falando do momento de crise, ela vai ter que ser encaminhada, nós vamos ter que encaminhar ela para a rede especializada, né? Qual é a rede especializada aqui de São Mateus, aí de Salvador, para quem é que se encaminha? Se ela realmente se estabilizou ela, agora tem que encaminhar, né? Para qual psicólogo, para qual psiquiatra, qual que é o telefone, entrega para ela. Existe essa rede, né? Existe essa rede local. E para quem desejar responder, outra pergunta, em caso de ideação suicida, qual deve ser a primeira abordagem? Palavras-chave, ações imediatas? Marli falou uma palavra, né, que eu acho assim, quando alguém, porque isso depende da situação, quando alguém está falando que não quer mais viver, né? Se é num consultório, se é na vida, se é no corredor, assim, né? Então, dar a qualidade, eu estou aqui por você, para você, né? Então, dar esse acolhimento e buscar a rede de apoio, porque aí é buscar familiar, buscar profissional e acompanhar, né? E uma pessoa que tem uma ideação suicida também depende do nível,
essa pessoa não pode ficar sozinha. Mesmo medicada, mesmo dentro de uma instituição, mesmo ela tem que estar acompanhada o tempo todo. E aí, o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, ela assim, é um trabalho também voluntariado, né? E aí, até para as pessoas fazerem um serviço de voluntariado, ela precisa receber um treinamento. Então, eu tive lá atrás, em 1900 de bolinha, um colega que queria doar seu tempo lá. Engenheiro, estava estudando as técnicas terapêuticas. Ele precisou passar por um período de curso e de estágio. Então, porque lá tem a abordagem, bem o que falar, como falar, e funciona 24 horas, né? Hoje, pelo telefone, tem um chat, tem o WhatsApp, tem, né, o telefone, que é bem, todo mundo é falado, né, sabe? Então, e é isso, acho que a pessoa deve estar acompanhada, ser vista, né, ser vista. Olhar, ficar perto, acolher. Eu estou aqui para você, vamos, o que é que está... Buscar, de alguma forma, entender, ou tá junto, ter a empatia, não uma simpatia, mas a empatia, de estar perto, né? Marli pode complementar. A ideação suicida, a ideação e a tentativa são algo que está num sofrimento intenso. Nós falamos que cada tentativa de suicídio quer dizer alguma coisa. O enforcamento, por exemplo, eu quero separar minha cabeça, porque eu não quero mais pensar nisso. A fatalidade de se jogar na frente de um carro é um nível de sofrimento extremo. Tomar todos os comprimidos e deixar a cartela é outra, né? Eu quero morrer, eu quero matar minha dor, né? Eu quero matar minha dor, mas me salve, né? Então, se tiver um grupo de PSP dentro da organização ou onde for, as pessoas já sabem, eu vou abordar ela enquanto você vai retirar coisas letais que estão perto dela, ou você vai perto da janela, porque se ela se dirigir a lá. Então, você já tem o grupo preparado para isso, e você vai abordagem não intrusiva, permitindo, posso falar com você? Posso saber o que está acontecendo? Não adianta você saber o que está acontecendo. Não, tudo bem. Eu sei que você está decidida, mas posso conversar um pouco com você, só para saber o que está acontecendo? Esses minutos da janela de ouro é a hora que ela for relatar, ela vai focar em você, e você tem que... Uma técnica é manter o contato visual. Porque se você falar com ela olhando, ela vai dizer, você está acionando alguém, por isso que essa rede já tem que estar preparada antes. Se for, por exemplo, uma coisa vai ser jogada em algum lugar, e você vai conversar com essa pessoa. Primeiro, a sua segurança, porque você pode ser puxado junto, a segurança dela, esse grupo já tem que estar acionado com a segurança, e você não está sozinho, eu estou aqui. Como que eu não estou sozinho, a mulher me abandonou? Não, mas eu estou aqui. Não é a mulher, olha, você tem Deus no coração, eu não acredito em Deus. Você tem sua família, é justamente por elas que eu estou aqui, mas seu pai e a mãe sofrem abuso. Né? Então, você tem que entender que nada é calmo, mas você tem tudo. Você anda, fala, você pula. Tá. Então, quem não enxerga, não anda, então não é feliz. Então, tem que tomar, porque a primeira coisa que as pessoas vão dizendo, não faça isso, a tua vida é boa. Você não conhece a pessoa. Isso vai ajudando ela a dizer, não é boa mesmo. Então, as palavras-chave estou aqui, você não está sozinho, eu nem te conheço. É verdade, você não me conhece mesmo. Mas talvez a gente possa se conhecer agora mesmo, que seja numa situação dessa. E eu gostaria de falar com você. Né? Tá, tudo bem, vou até conversar com você, mas escute mais do que fale. Se ela tiver desandar, falar, não interrompa, não justifique, não interprete, não fale absolutamente nada a não ser você. Né? Tem uma colega que faz abordagens, uma bombeira psicóloga que faz abordagem já
a pessoa tentando pular do lugar, né? E ela falou assim, olha, eu não estou ouvindo você direito. Dá para você sair um pouco daí, porque eu não estou escutando. Eu estou do outro lado, eu não vou aí na sacada. Eu não vou sair daqui, tudo bem, mas eu não estou ouvindo. E ela veio um pouco mais para perto. E ela foi, ó, eu estou sentada aqui, você não quer sentar aqui? Depois você, né, faz aquilo que você... Então tá, sentou e começou a conversar, e aí copiosamente começou a chorar, e aí foi a abordagem. Mas é assim, ó, por isso que é muito difícil, é um impacto para você. Você pode estar falando tremendo para ela. Olha aí, ó, quem está nervosa é você. Tô. Então ninguém vai esconder o que eu tô tremendo, porque eu nunca passei por isso. Né? Então, ser verdadeiro, ser sincera e realista. Saia daí que eu te ajudo. Saia daí, se está precisando de dinheiro, eu te dou. Não vai dar. Não vai acompanhar o resto da vida para a pessoa. Então, eu quero um carro. Não, já te dou. Então, ser realista não quer dizer que ser pessimista. Realista é você falar que você possa ajudar ela conversando com ela. É assim que a abordagem do CVV faz. Centro de Valorização da Vida. Não tem promessas, eles têm um mapeamento de mais de 200 ou 300 sentimentos que as pessoas emitiram no momento que ligam para lá. Então, eles têm o treinamento de como eles lidam com cada situação, né? Porque são situação por telefone. E eles também, uma outra abordagem que é bastante difícil para quem está atendendo lá, que você não vai, a partir daquela ligação, não vai pegar telefone, não tem encaminhamento, a não ser de você você vai só fazer a escuta, né? É bem complicado isso, né? Assim, de você não... Eu, quando fiz o trabalho da telepsicologia, que era um atendimento na pandemia, que eu até foi bastante difícil para mim fazer um atendimento único, e quando eu abri a tela do computador para conversar com a pessoa, ela estava com arame, porque na abordagem online você não atende tentativa de suicídio, não atende emergências e desastre e não atende dependência química. E a hora que ela abriu a câmera, ela estava com um arame tentando se enforcar, e eu abri e falei, meu Deus, foi a palavra que eu disse. Ela disse, você se assustou? Eu falei, me assustei. Estou assustada porque eu estou vendo você, né, numa situação bastante difícil e eu aqui, né, não podendo te ajudar presencialmente. E ela começou a falar assim, olha, eu fiz a mesma técnica, eu falei, eu não estou conseguindo te entender, a tua voz está saindo embargada, dá para você afrouxar um pouco aqui para a gente poder conversar? Não vou fazer isso, mas eu não estou conseguindo entender. Se você ligou, você gostaria, com certeza, de falar comigo. Nesse tempo, a gente pode conversar. E aí ela começou, abriu, né, tirou, e aí começamos a conversar. Falei, você pode tirar esse, né? Depois de um tempo, ela tirou, e aí perguntei de onde era ela, né? E no meu celular, então, ela era de Ponta Grossa, e eu comecei a procurar a rede de apoio em Ponta Grossa para poder passar para ela. Então, quer dizer, eu estava aqui, né, aqui com o celular, falei, como é que... Posso chamar uma pessoa da tua família? Não. Eu posso conversar com alguém? Não. Porque daí eles vão ficar... Então, posso te encaminhar para algum lugar? Pode. E aí consegui uma UPA, né? Conversei com eles lá por mensagem, porque era uma urgência para mim, porque é contraindicado atender nesse aspecto online, né? Então, aí você tem que realmente... Imagine as pessoas dentro de uma organização, dentro de qualquer instituição, saber o que fazer com isso. Quantas pessoas poderiam ser salvas? Quanto à abordagem, né? Porque tá lá, fale, não fique sozinho. E tem pessoas que dizem, mas eu vou falar com quem? Eu tô sozinho mesmo, né? Então, é bastante importante, né, o trabalho do PSP, porque ele não aborda só técnicas da psicologia, mas não exclusivamente para psicólogos, porque ele vai fazer esse momento da estabilização, da autorregulação, que aí vai para outros profissionais. Quando você consegue fazer uma abordagem dessa, o que modifica em você? O que melhora em você como pessoa? Eu falo, eu nunca sou uma mesma pessoa, em cada abordagem que eu fiz na minha vida, eu nunca voltei igual.
E aquilo, o quanto te traz de dizer, puxa, eu realmente sou humano diante do outro humano, né? É o que o Jung fala, né? Seja humano diante do outro humano, Esqueça né? todas as técnicas e seja apenas humano diante do outro humano. Esqueça todos os livros e técnicas, ao entrar em contato com o humano, seja apenas outro humano. Né? Então, esse é uma coisa muito bacana de você se sentir parte da existência de alguém vivo por ter feito um trabalho tão honrado, né? Eu vivi uma Você tem mais experiência. pergunta aí? Eu vivi uma experiência parecida, não parecida assim, de uma sessão, mas acompanhei uma pessoa, né, do sexo masculino por 7 anos, ele falando que ia suicidar e não quis tratamento psiquiátrico, e ele se ligou a mim. Tentei encaminhar esse homem para outro homem, né? Mas ele se ligou a mim. Quando ele teve uma tentativa, ele bebeu chumbinho e ele ligou para mim. Aí, então, a gente ficava com esse canal, né? Ele passou e-mail e ligou. Não ligou, não, passou mensagem. De madrugada, tipo 5 horas, assim, 4 para 5. E aí eu fui para a casa dele, felizmente, bom, deu tudo certo. Mas aí foi chamar corpo de bombeiro, ir na casa da mãe buscar a chave do apartamento, que ele morava sozinho. Engenheiro, uma pessoa super. Depois desse fato, ele foi para o hospital, só saiu do hospital com um acompanhamento psiquiátrico, por conta que o hospital não liberava. Depois ele não gostou desse psiquiatra, nós conseguimos um psiquiatra que ele se alinhou, e hoje ele passou de novo no concurso da Petrobras, está trabalhando no Rio e está bem, e continua comigo. Mas eu vivi aquela morte de perto, né? E eu lá Fez um colada. bom vínculo, né, com você, por isso que não sai. Não sai. Mas é muito difícil, né? Muito difícil. E ele assumiu a responsabilidade de ficar sem psiquiatra por conta do efeito da medicação, porque ele ficava dopado, e como ele é muito mega inteligente, para estudar, entendeu? Mas Deus está seguindo a vida dele, graças a Deus, vivo. E disse que não quer mais isso, enquanto está até aqui. Mas é Isso aí difícil. me deu um. Fechando, vamos lá. Tem perguntas mais? Então, falando sobre esse assunto que vocês, né, trouxeram, dentro da linha de cuidado, é muito importante nós termos uma rede credenciada, né, uma rede de apoio, uma rede preferencial de atendimento, né? Nós sabermos para quem vamos encaminhar cada caso, cada situação, aqueles profissionais que são da nossa confiança, né, pela experiência, pelo conhecimento técnico, pela abordagem, né, então não é qualquer tipo de terapia, não é qualquer tipo de especialidade, a gente precisa, de fato, ter isso desenhado nos nossos programas dentro das organizações, seja voltado aí para o plano de resposta à emergência, envolvendo aí os cuidados psicológicos, ou também na nossa linha aí assistencial de saúde ocupacional. E agora vamos chegar ao fim da nossa live. Gostaria, então, que vocês, antes, né, de tudo, agradecer, né, por esse momento, agradecer a audiência que esteve aqui ao vivo, que está aqui conosco até o final, aqueles também que vão assistir depois, e, enfim, qual seria a mensagem final de vocês a respeito desse assunto e dessa discussão que a gente teve aqui hoje? Obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer o convite, primeiramente, com a Ana, a parceria, a Veronique, né? E também dizer, assim, o quanto é importante todos nós termos esse conhecimento dos primeiros socorros psicológicos, porque pode acontecer com você, pode acontecer com um familiar, pode acontecer com qualquer outra pessoa, e rapidamente você precise orientar as pessoas ao que fazer.
Vou dar um exemplo para vocês, né? Teve um acidente, tem um acidente a nossa cultura, é todo mundo tumultuar e ficar olhando, né? Teve uma situação dessa, a gente falou, olha, vocês vão ver ao vivo e a cores, eu preciso que vocês façam um cordão de isolamento, olhando para o acidente, vocês vão ver tudo. Aí 10, 20 pessoas fazendo cordão de isolamento, e aí aconteceu, né, delas aprenderem esse tipo de coisa rapidamente, e é possível a gente conseguir instrumentalizar as pessoas, trazer delas o que tem nelas para isso. Então, o PSP é aquela coisa assim, trago de você a tua vontade de ajudar, tá aqui a estratégia, está aqui a técnica, e isso é muito importante no mundo que a gente vive de estresse, de quanta coisa que nos afeta, quanta coisa que a gente não tem tempo, quanta coisa que a gente deixa de viver. E nesses momentos que a gente faz isso, a gente prioriza o que é muito importante, o nosso autocuidado. Eu falo, o que eu faço depois da emergência e desastre? Eu venho para casa, eu ligo, quem é mais velho talvez saiba, de Neogênio, eu ligo de Neogênio, que é aquela série de 1970, e eu assisto ele, não assisto absolutamente mais nada. Não assisto a propaganda do que aconteceu, porque eu preciso me desestabilizar e voltar às minhas coisas, então eu preciso focar em outras coisas. Você tem que saber qual é o teu autocuidado depois quando se passa por isso. O que você gosta? Coleção de figurinha não é videogame, não é joguinho, é algo prático, algo que você tenha prazer de fazer, isso no nosso dia a dia, porque as crises vão se avolumando, vão se construindo, consolidando, porque nós não temos a casinha de sapê para correr. Quando você não tem, você vai adoecer, você vai pensar, olha, acho que é melhor não estar mais aqui, que não tem mais. Então, é importante deixar também em alerta o autocuidado dos profissionais, o que você pode fazer para você, quais são o teu limite de tempo para fazer as coisas, o que você gosta naquele meio de emergência e desastre, o que você pode fazer, como que você pode gosta de bolinha de sabão, você gosta de andar, qual é o que você gosta e te tira daquela situação de nível de estresse. Então, o nosso autocuidado também tem que estar com a prioridade depois um evento desafiador que nós profissionais da primeira resposta, nós profissionais da psicologia, de todas, tem que entender que esse lugar também adoece, o lugar do cuidado também adoece. Então, assim, eu tenho minhas técnicas e estratégias que eu faço quando eu volto de uma situação tão estressante que é conviver no Haiti. Já foi impactante a cultura, né? Então eu venho, assisto meu Tom e Jerry, ou daí vou fazer aquele negócio que pinta, que eu fiz uma folhinha até agora, mas tudo bem, né? Então, assim, alguma coisa que traga cuidado. E obrigada, né, por estar aqui com vocês. Obrigada, Ana, obrigada, Marli, aprendi muito essa noite. E eu sempre digo para mim, para as pessoas que estão ao meu redor, né, eu disse assim, eu vou aprender muitas coisas primeiro por mim, né, para depois oferecer ao outro, porque a gente vai trabalhar com trauma, por quê? Porque precisa trabalhar os seus traumas, e eu trabalhei os meus antes, e aí a gente vai. É muito importante esse autocuidado. E é um princípio, eu só posso cuidar do outro se eu estiver bem. Se eu não estiver bem, eu não vou, né? Então, e depois de uma coisa dessa, voltar da casa do cara que bebeu chumbinho e levei depois para o hospital, acompanhei a família toda, sei o quê, depois faço o quê comigo? Eu preciso ir buscar os recursos que me deixem inteira, me deixem aqui agora, e, né, para estar organizada, estabilizada, para poder seguir com o outro, né? Porque é isso, eu acho que a gente precisa desse caminho do autoconhecimento, do autocuidado, para depois servir, né, a quem quer que seja no vizinho, no consultório, por aí. Obrigada muito essa noite, foi muito bacana, assim, muito interessante. Já novos conhecimentos, escutares aí, passando para a gente. Muito obrigada a cada um de vocês, né, a vocês duas por terem dividido, né, a experiência, o conhecimento. Eu já passei no chat o contato de vocês,
para quem aqui, né, quiser tirar dúvida, aprofundar, contratar os serviços, né, tanto da Veronilda quanto da Marli, né, inclusive ela desenvolveu um projeto, né, de implantação dos primeiros cuidados psicológicos para uma organização, é um trabalho robusto, complexo, mas é necessário. E, enfim, próximas oportunidades, e para vocês duas, assim que eu conseguir baixar o Drive, eu encaminho para vocês a gravação, para que vocês possam fazer o melhor uso delas. Ok? Muito obrigada, terminamos agora no Boa noite. horário. Boa noite a Boa todos. noite, até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.